Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Hoje eu trouxe uma mensagem que fala sobre pensar na consequência dos nossos atos, agir eticamente. Você é eternamente responsável pelo que você faz. Quando vocês fazem alguma coisa, será que vocês pensam? Será que eu também penso? Será que eu estou prejudicando outras pessoas? Será que o que eu estou fazendo é correto? Pois bem, a escritora Mary Shelley escreveu sobre isso no livro O Frankenstein, o Moderno Prometeu. Ela conta a história de um homem que estudou, né? O pai dele pagou os estudos dele e ele sempre sonhou em trazer o morto de volta à vida. Ele queria realizar esse feito a qualquer custo e ele trabalhava para isso. E um dia ele conseguiu realizar esse sonho, só que ele não pensou na estética da criatura que ele trouxe à vida. Então, na noite em que ele trouxe o morto de volta à vida, ele viu o erro que ele cometeu. Ele tinha criado um monstro. E ele saiu andando a esmo pela rua, atormentado. E a Mary Shelley descreve o sentimento dele com um poema, uma estrofe de um poema chamado Velho Marujo, que diz que ele sentia-se tal como alguém que por deserta estrada vai caminhando, tangido pelo medo, e tendo uma vez olhado em torno, não mais volve a cabeça, pois sabe que a sombra do demônio segue-lhe no vagar constante. Ele ficou atormentado pelo monstro que ele criou, mas o monstro, coitadinho, ele era uma criatura inocente. E ele tinha a vida própria dele. Quando ele saiu daquele quarto onde ele foi criado, ele encontrou outras pessoas. Só que aonde ele ia, as pessoas afugentavam ele, mandavam ele embora e não queriam ter contato com ele, porque ele era um monstro. Então ele resolveu fugir para a floresta, onde não tinham pessoas. E ele se sentia muito sozinho. Ele aprendeu a fazer fogo e um dia ele encontrou uma cabana. Na cabana, ele percebeu que tinha um buraco que dava para a cabana vizinha. Na cabana vizinha tinha uma família de franceses que alfabetizaram a filha do homem deficiente visual que morava lá, a nora dele, que era árabe, alfabetizaram ela na língua francesa. E o monstro, assistindo isso, então ele foi alfabetizado na língua deles, aprendeu a ler e escrever, como é ficção, né? E ele queria ter uma família também. E aquela família não sabia da existência dele. Ele pensou, eu vou conversar com aquele senhor que é deficiente visual quando os familiares dele não estiverem em casa. Ele vai me aceitar e eu vou fazer parte dessa família. Quando ele foi contar o que ele tinha passado, sobre os problemas dele não poder ter amigos nem família, para aquele homem, o homem até que aceitou, mas os filhos dele chegaram na casa e enxotaram ele de lá, colocaram fogo na casa e ele se sentiu muito triste, porque ninguém queria saber dele. E ele vagou pela floresta até que ele encontrou um menino. E o menino que ele encontrou, ele pensou, eu vou adotá-lo e ele vai ser meu filho. O menino falou, me solta, me larga, seu papão. O meu pai, o senhor Afonso Frankenstein, vai me tirar de você. Quando ele ouviu esse nome, ele estremeceu porque ele ficou sabendo que o menino era da família do homem que tinha criado ele abandonado. Então, ele resolveu matar o menino e acusar a mulher que levou o menino para a floresta do assassinato, a Justine Moritz. Ela era a prima e a mulher que o Victor Frankenstein amava. E aquele menino assassinado era o irmão mais novo dele. Ele foi ter contato com ela antes dela ser julgada pelo ato criminoso e ele sabia que ela era inocente, mas não sabia quem era o assassino. Ela acabou de desgosto se matando. E ele então resolveu ir para a floresta. Na floresta ele encontrou um monstro. O monstro contou a história dele e pediu que ele criasse uma fêmea da mesma espécie, para que eles pudessem viver em família. O homem até que tentou, mas pelo sentimento horrível que aquilo causava, ele não conseguiu criar uma fêmea da mesma espécie. Então ele descobriu que ele tinha cometido um erro terrível. Ele se negou a isso. Bom, a história termina com o monstro perseguindo ele em uma expedição do Polo
e pessoas que vão a uma expedição do Polo Norte encontrando ele, e ele conta a história do monstro. Bom, a moral da história é: você é eternamente responsável pelo que você faz. Ele criou um monstro, mas nós também criamos monstros com as nossas atitudes. Nossas atitudes podem ser monstruosas e prejudicar as outras pessoas. A Bíblia está repleta de exemplos disso. Um exemplo que eu encontro é em 1 Reis 21, de 1 a 15, que fala sobre a vinha de Nabote. Diz: e sucedeu depois destas coisas que Nabote, o Jizreíta, tinha uma vinha em Jizreel, junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Então Acabe falou a Nabote, dizendo: dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está vizinha ao lado da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor, ou se for do teu agrado, dar-te-ei o seu valor em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe: guarde-me o Senhor, que eu te dê a herança dos meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa por causa da palavra de Nabote, o Jizreíta, lhe falara, quando disse: não te darei a herança dos meus pais. E deitou-se na sua cama e voltou o rosto e não comeu pão. Porém, vindo ele, Jezabel, sua mulher, disse: que há que está tão desgostoso o teu espírito e não comes pão? E ele disse: porque falei a Nabote, o Jizreíta, ele disse: dá-me a tua vinha por dinheiro, e se te apraz te darei outra em seu lugar. Porém ele disse: não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu agora o reino de Israel? Levanta-te, come pão, e alegre-se o teu coração, e eu te darei a vinha de Nabote, o Jizreíta. Então escreveu cartas em nome de Acabe, e a selou com o sinete, e mandou as cartas aos anciãos e aos nobres que havia na sua cidade, que habitavam com Nabote. Escreveu cartas dizendo: apregoai um jejum e ponde Nabote diante do povo, e ponde de fronte dele 2 filhos de Belial, que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemastes contra Deus, contra o rei. Trazei-o afora e apedrejai-o para que morra. E os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres que habitavam na sua cidade, fizeram como Jezabel lhes ordenara, conforme estava escrito nas cartas que lhe mandara. E apregoaram um jejum e puseram Nabote diante do povo. Então vieram 2 homens, filhos de Belial, e puseram de fronte dele, e os homens, filhos de Belial, testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E levaram para fora da cidade e o apedrejaram e morreu. Então mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morreu. Sucedeu que, ouvindo Jezabel que já fora apedrejado Nabote e morrera, disse a Acabe: levanta-te e possui a vinha de Nabote o Jizreíta, a qual recusou a dar por dinheiro, porque Nabote não vive mais, é morto. Sucedeu que, ouvindo Acabe que Nabote já era morto, levantou-se para descer para a vinha de Nabote o Jizreíta, tomar posse dela. Então, esse texto nos fala sobre uma terrível injustiça, e ele nos mostra algumas lições. A primeira é que, às vezes, uma pessoa vive de forma justa, mas por razões que não são importantes, outras pessoas querem prejudicá-la. Versículos de 1 a 6. Então, Nabote, ele tinha uma vida justa e ele tinha uma vinha. Nós não sabemos se a vinha era tudo que ele tinha, mas era a herança que ele recebeu dos pais. A vida dele é drasticamente mudada a partir do momento que aparece Acabe na vida dele, de forma que isso terminou até com a própria morte dele. Então, às vezes, aparecem pessoas no nosso caminho que o único objetivo delas é nos prejudicar. Nós devemos tomar cuidado com isso. Outra lição que esse texto mostra é que essas pessoas que fazem o mal não se importam em prejudicar inocentes. Um erro que nós cometemos quando aparecem pessoas para nos prejudicar em injustiça é que nós achamos que porque nós somos justos, outras pessoas também serão justas conosco. Não é verdade. Um outro erro que nós podemos cometer é achar que as outras pessoas são boas. Não, pessoas más fazem o mal a pessoas boas. E por isso nós devemos tomar cuidado com as outras pessoas. Nabote não quis vender a herança dos pais dele. Acabe chegou em casa, encontrou Jezabel, a esposa dele, e ela disse então que ia contratar 2 testemunhas falsas, e as testemunhas falsas iriam acusar ele de um crime, que no caso era blasfêmia, um crime nacional, e ele foi apedrejado por causa disso, por causa de testemunhas falsas. Então, ele sofreu por causa disso,
de uma tremenda injustiça de outras pessoas. Mas o texto mostra que, a princípio, parece que os maus se saem bem, mas Deus julga os ímpios. Acabe morreu na guerra contra os sírios. Nós vemos isso em Gênesis 22, 37. E morreu o rei, e o levaram a Samaria, e sepultaram o rei em Samaria. Jezabel morreu comida por cães. É uma forma de morte horrível. Nós vemos isso em 1 Reis 11, 36 e 37. Então voltaram e lhe o fizeram saber, e ele disse: esta é a palavra do Senhor, a qual falou pelo ministério de Elias, o tisbita, seu servo, dizendo: no pedaço do campo de Jezreel comerão a carne de Jezabel, e o cadáver de Jezabel será como esterco sobre a face do campo, e a herdade de Jezreel, de modo que não se possa dizer: esta é Jezabel. Então eles tiveram uma morte horrível. Acontece que a injustiça foi praticada, né? Mas no momento em que eles acusaram Nabote para ele ser morto, não apareceu um anjo do céu imediatamente para Acabe e Jezabel, para evitar que eles cometessem injustiça. Não caiu um raio do céu na cabeça deles, mas Deus vê tudo e ele julga justamente. Isso lembra as palavras de Caim, de Deus, quando ele falou para Caim, quando Caim tinha matado Abel: a voz do teu irmão clama a mim desde a terra. Gênesis 4:10. Deus viu o que Caim tinha feito e ele castigou Caim por isso. Outra coisa que isso lembra é a passagem de Estevão, quando estava sendo apedrejado, o primeiro mártir da igreja. Ele disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Atos 17:56. Estevão foi apedrejado injustamente por causa de pessoas que não gostavam dos cristãos. Mas acontece que, apesar disso, ele viu os anjos de Deus e os céus abertos. Nós que somos cristãos, nós temos Deus e os anjos de Deus ao nosso lado. Mas quem está do lado das pessoas ímpias que não servem a Deus, bom, elas não têm ninguém do lado delas. Um dia elas acabam pagando pelo que elas fizeram. E nós sabemos que na Bíblia diz que existem dois destinos, o céu e o inferno. Nós que somos servos de Deus, vamos morar eternamente com Deus nos céus. Mas as pessoas que não servem a Deus, elas vão para o lugar de tormento, o inferno. É isso que a Bíblia diz. Então, Deus, ele não deixa o mal ficar impune. É certo que Deus não deixa o mal impune. Amém?